Você sabe o que é um município e sabe também o que é um bairro, que é uma subdivisão do município ou até mesmo uma vizinhança. Mas você sabe o que é um distrito municipal? Quando a gente pensa em um distrito de um município, a gente costuma lembrar daquele bairro que está mais afastado, mais longe do centro. Mas será que é só isso mesmo? E mais que isso, qual que é a diferença entre bairro e distrito? Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave. Fica aqui para a gente conhecer junto o que é um distrito municipal. A ideia do distrito como um bairro mais afastado da região central da cidade é um bom ponto de partida para a gente compreender o que é um distrito, mas o distrito é mais do que isso. O distrito é uma figura intermediária entre o município e o bairro. O município a gente sabe que ele é um ente federativo, ele tem seu próprio prefeito, ele tem leis, ele cobra impostos e por aí vai. O bairro ele é uma construção completamente informal, não existem regras para os bairros. Já o distrito ele não é um ente federativo, mas há normas, há regras que envolvem a criação, a existência dos distritos. E para a gente entender melhor o que são os distritos, a gente vai ter que voltar no tempo, vai ter que voltar até 1938. Naquele ano, o então presidente Getúlio Vargas baixou um decreto, o Decreto-Lei 311. Aquele decreto ele criava novas normas para a divisão territorial do Brasil, e ali foram inseridos critérios para os distritos que criaram mais ou menos a cara que a gente tem até hoje. Aquele decreto dizia que todos os municípios do Brasil eram formados por distritos. Podia ser apenas um distrito, que era a própria sede do município, no caso das cidades menores, ou mais de um distrito no caso das cidades maiores. Mas ali então nascia o conceito de distrito. O decreto determinava que os distritos tinham que ter no mínimo 30 residências e uma área bem delimitada. A partir então daquele momento, o conceito de distrito foi formalizado e isso trouxe duas grandes importâncias. A primeira foi auxiliar na questão administrativa, aquele princípio de dividir para ajudar na gestão, ajudar na administração. A segunda foi porque por muito tempo o distrito foi interpretado como uma espécie de embrião, uma espécie de preparação para que uma localidade no futuro se tornasse seu próprio município. Ou seja, se uma região quisesse um dia virar independente, era muito melhor para ela ter como primeiro passo nesse projeto virar primeiro um distrito, para depois pleitear a autonomia. Esse quadro vigorou mais ou menos por 50 anos, até que a gente teve a promulgação da Constituição de 88, e com ela vieram duas grandes mudanças em relação a esse assunto. A primeira dessas grandes mudanças foi a de que o texto inicial da Constituição determinava que a criação de municípios no Brasil era uma decisão dos governos estaduais. Então a gente teve no Brasil um verdadeiro boom, uma verdadeira explosão de fundação de novos municípios entre 88, o ano da promulgação da Constituição, e 96. Foram mais de 1000 municípios que foram criados nesse período aí de mais ou menos 8 anos. O que aconteceu em 96? Foi criada uma emenda na Constituição que colocou um freio nessa história, que determinou que a fundação de municípios também precisaria de uma legislação federal. Mas até a chegada desse freio, enquanto esse processo aí de multiplicação de municípios acontecia, um dos critérios que os estados aplicavam na hora de criar os novos municípios era de observar se a região que queria ser um município era antes um distrito municipal. Um exemplo disso a gente vê até hoje na Constituição do Estado de São Paulo. Ela especifica que um lugar que quer virar um município tem que ser um distrito por pelo menos 3 anos, para só aí depois poder pleitear a condição de município. Já vamos continuar. Antes, aquele lembrete rapidinho, coisa simples. Quem ainda não for inscrito, se inscreve no canal e todo mundo aí, deixa o joinha no vídeo, é importante pra gente, beleza? Agora então vamos falar da outra grande mudança que a Constituição de 88 trouxe em relação aos distritos. E essa mudança ainda está em vigor. Qual que foi essa grande decisão? Foi a de dar muito poder aos estados e municípios em relação aos distritos. Hoje, os municípios eles têm poder de criar e de extinguir distritos. Claro que eles têm que observar legislações superiores, né? E além disso, eles têm a capacidade de decidir o que os distritos podem fazer. O resultado disso é que hoje no Brasil, a figura do distrito municipal é algo que varia muito caso a caso, varia bastante de município para município. A gente tem em algumas cidades o distrito municipal como uma figura bem relevante, com muitas atribuições, em outros lugares é apenas um outro nome para bairro e assim por diante. Eu separei alguns exemplos dessa variedade para mostrar para vocês. Rio Grande, que é um município do Rio Grande do Sul com cerca de 211 mil habitantes, tem a norma que estabelece que cada distrito tem que ter em funcionamento um pronto-socorro com atendimento 24 horas. E a lei local também determina que o dinheiro dos impostos colhido no distrito tem que ser aplicado no próprio distrito.
Cerejeiras, que é um município de 16 mil habitantes no interior de Rondônia, tem regras bem apertadas para a criação de um distrito. A lei determina que para ser um distrito, o lugar tem que ter mais de 1.000 habitantes, mais de 150 eleitores, mais de 150 moradias, uma escola própria e uma unidade de saúde. A lei é tão restrita que até hoje o município não tem nenhum outro distrito além da própria sede. Já a cidade de Capetinga, que fica no interior de Minas e tem cerca de 7 mil habitantes, tem regras bem específicas para falar de um distrito local chamado Goianazes. A regra é a seguinte: esse distrito tem um administrador, que é escolhido pelo prefeito, e tem também um conselho, formado por 7 conselheiros eleitos pela população. A norma também determina que se algum desses conselheiros deixar de morar no distrito, ele perde a vaga no conselho. Essa questão de existir um conselho formado por membros eleitos pela população, a gente observa na Constituição do Mato Grosso, e eu estou falando de regras que valem para todo o estado. Ou seja, dá pra gente perceber bem que não existe uma padronização nacional, uma resposta única para o que é um distrito municipal. Existem hoje no Brasil, segundo o IBGE, 5.061 distritos municipais. Só que nessa conta aí, esse número de 5.061 são apenas os distritos que não são a sede do município, ou seja, são aqueles que entram naquela ideia de bairro afastado. E ao longo do vídeo vocês devem ter percebido que eu falei bastante de distrito municipal, porque aqui no Brasil a palavra distrito também remete a outras 2 localidades. Uma delas é o Distrito Federal, é Brasília. E se você ainda não sabe qual que é a diferença entre Distrito Federal e Brasília, clica aqui. Já a outra localidade que também a gente pode chamar de distrito é o arquipélago de Fernando de Noronha, porque ele é um distrito estadual vinculado ao estado de Pernambuco. Ele é o único nesse formato, ele é o único distrito estadual do Brasil. E com isso a gente fecha esse vídeo do Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Obrigado por acompanhar. Eu peço que ainda não for inscrito, se inscreve no canal e também deixa o joinha no vídeo. Obrigado, até a próxima.